Olá, conforme eu fiz uma chamadinha mais cedo, o assunto hoje é egrégora espiritual. Todo mundo tem uma. Eu não sei se você sabia disso ou não, ou se, como a maioria das pessoas, você entendia que somente médiums ou terapeutas de uma linha espiritualista possuem egrégora espiritual. A ideia aqui é trazer algum esclarecimento sobre isso. Nós chegamos aqui nesse planeta, Terra, 3D, para reencarnar, acompanhados de uma equipe de suporte. Por quê? Nós chegamos aqui no escuro, sem memória, com o HD zerado, sem entender direito o que é que a gente veio fazer aqui, qual é a programação, para onde a gente vai. E esta equipe de suporte acompanha cada um de nós, justamente para que a gente tenha uma chance maior de cumprir o programa encarnatório traçado. Foi traçado. E essa equipe tem muitas tarefas. Eles têm trabalho à beça. Pense assim. Você tem um programa que você não tem consciência e eles têm, entre as muitas funções, a responsabilidade de nos orientar, intuir, trazer insights, proteger. Olha só, é uma egrégora multidisciplinar. São várias consciências dentro dessa egrégora individual. Por que eles precisam nos orientar? Porque nós somos desorientados, simples assim. A gente não sabe o que está fazendo aqui. Ok, tem maneiras de saber, inclusive eu falo sobre isso na astrologia alquímica, mas não é o caso aqui. Nós chegamos aqui no escuro, completamente desorientados. Eles têm essa responsabilidade de nos passar orientações, insights e intuições, criar acasos e coincidências, né? E por que eles precisam nos proteger? Porque nós somos extremamente vulneráveis. As consciências que habitam uma dimensão que para nós é invisível. Seria o quê? A quarta dimensão, o astral, esse plano umbralino. Eles têm um acesso muito fácil aos nossos pensamentos, às nossas emoções. Eles penetram facilmente o nosso campo energético. Por quê? Frequência, onda, vibração. Nós não os vemos, mas eles nos veem. Eles nos percebem com muita clareza. E conseguem interferir diretamente no que nós pensamos e sentimos, a ponto de acreditarmos que aqueles pensamentos ou aquelas emoções são nossas, quando não são. São interferências. Então, essa equipe de suporte dá nó em pingo d'água para nos manter minimamente protegidos dessas interferências. E por que eu digo minimamente? Porque a proteção que eles nos trazem é uma proteção de fora. É como se eles criassem escudos. Mas no fim, as brechas são abertas de dentro para fora. Nós criamos as brechas para permitir, possibilitar essas interferências nefastas, digamos assim.
Avalie os seus pensamentos ao longo do dia, as suas emoções ao longo do dia. Quantas vezes você reclama ou tem aqueles momentos de raiva ou de explosão de cólera, uma coisa mais forte? Ou quantas vezes você se magoa ou se ressente com alguma coisa que alguém fala ou faz para você? Quantas vezes ao longo do dia você se pega resmungando por não ter dito as coisas que você pensou e que você queria ter dito? Ok. Ser humaninho, ok? Esses comportamentos, sentimentos e pensamentos e emoções abrem brechas de dentro para fora no nosso campo energético. E para que a nossa equipe de suporte tenha uma atuação mais ampla, a gente precisa dar essa permissão a eles. Como é que isso funciona? Eles não sabem que a gente precisa? Claro que eles sabem. Para isso eles estão ao nosso lado, desde o momento em que nós respiramos aqui. Mas para eles existe uma regra, uma lei, que é a primeira, aliás, não só para eles, que é a lei de respeito ao livre-arbítrio. Ok, temos uma discussão aqui se ele existe ou não, esse tal desse livre-arbítrio, mas eu já vou falar sobre isso, calma. Eles respeitam as nossas escolhas, eles não podem interferir nas nossas decisões diretamente, porque nós temos o direito de fazer as nossas escolhas. E, infelizmente, nós muitas vezes escolhemos sentir a raiva, ter a explosão de cólera, sentir a dor daquela mágoa, ou um desejo de vingança, ou qualquer outra emoção ou pensamento destrutivos, insalubres. Quando nós permitimos uma intervenção por parte da nossa egrégora espiritual, eles podem expandir a ação. Nós ampliamos o campo de ação para eles, né? Para essas consciências que nos acompanham. Porque no momento em que eu convido essa equipe a participar do meu dia, dos meus pensamentos, das minhas reflexões, convido essa equipe a participar das minhas conquistas, dos meus medos, peço força, eu estou dando essa permissão. Então eles conseguem atuar mais fortemente em respeito ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas e decisões. E aí vamos falar um pouquinho rapidamente do livre-arbítrio. Ele existe e ele não existe. Nós chegamos aqui com um programa para cumprir, um programa de aprendizados. E a gente não vai sair daqui sem cumprir. Não importa quantas vezes a gente tenha que reencarnar. A gente volta, e a gente volta, e a gente volta. Então, o programa é extenso, né? Dizem que a gente recebe em cada reencarnação aproximadamente 10% do nosso karma ou da nossa lista de aprendizados. E a gente reclama. Eu entendo, sim, que antes de encarnar a gente se acha poderoso, né? Forte, valente, e a gente diz que não, que vai dar conta, que pode mandar que eu seguro. Chega aqui, ai, 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 né? Não tô dando conta, por que, meu Deus? Por que comigo? Por que isso tá acontecendo na minha vida? Porque a gente já esqueceu tudo. Então, 10% tá de bom tamanho, né? Parece que é o suficiente. E ainda assim, a gente não segura. E a gente não sai daqui sem cumprir tudo. Então, a gente precisa ter um olhar atento
para, na medida do possível, cumprir além. Então, fazer tudo da melhor maneira possível para, quem sabe, em cada reencarnação, passar um pouco desses 10%. Porque tem um agravante. A gente vem, cumpre algumas coisas ali do karma, faz o aprendizado, mas a gente gera carnê, né? É boleto para pagar na próxima reencarnação. Então, não é só uma correção à encarnação. Durante a encarnação, a gente cria novas distorções, gerando carnezinho para pagar na próxima encarnação. É um processo doentio, né? Mas essa equipe que nos acompanha faz o que pode e o que a gente permite. Aí, eu pergunto para você, como é a sua relação com essa sua egrégora espiritual, com essa equipe de suporte que te acompanha? E essa pergunta vale para médiums, para não médiums, para terapeutas, para não terapeutas, porque todos nós temos uma equipe de suporte. Como vai a sua relação com as consciências que estão ali pertinho de você, que fazem parte da sua egrégora espiritual, multidisciplinar? Em sociedade, nós temos algumas regras de etiqueta, de boa educação, tipo dizer bom dia quando a gente encontra alguém na parte da manhã, ou ali na hora do almoço. Depois do almoço, você sai no seu escritório e encontra um colega, você fala boa tarde. Na hora de dormir, você diz boa noite para as pessoas que moram na mesma casa que você. Você diz bom dia para a sua egrégora espiritual. Você diz boa noite para eles quando você vai dormir. Você fala com eles alguma coisa ao longo do dia? Ah, não, eu sei que você fala. E você deve falar muito, porque todos nós falamos muito com eles. Ainda que a gente não se dirija diretamente a eles. Mas a gente reclama bastante, né? A gente resmunga, a gente choraminga, a gente fica questionando o que a gente está fazendo aqui, por que aquilo está acontecendo. E raramente a gente faz alguma coisa diferente de despejar perrengue na egrégora espiritual. Como se a culpa fosse deles, né? Como se a responsabilidade fosse deles. Raramente a gente lembra de agradecer, de dizer valeu, obrigada, né? Vivi uma coisa muito legal e eu sei que vocês fizeram parte disso. Gratidão. Quantas vezes a gente faz isso? Bem menos vezes, né, do que a quantidade de reclamações que a gente despeja. E quantas vezes você lembra, na hora que você vai dormir, de pedir para sua egrégora espiritual cuidar ali do seu corpo físico, que vai ficar inconsciente, dormindo, se regenerando, enquanto o seu corpo astral sai em desdobramento? Você lembra de pedir para eles cuidarem do seu corpo físico? E você lembra de convidá-los para ficarem próximos, te acompanhando no plano astral, enquanto você está em desdobramento, com o teu corpo físico dormindo? Porque o plano astral é uma aventura, né? Pense que todas as coisas que você pensa e sente ao longo do dia criam formas de pensamento, geram campos energéticos. E quando você dorme, você se conecta com esta vibração do que você pensou, das formas de pensamento que você gerou, das emoções que você sentiu. Então, nem todo dia é bom, né? Vamos combinar? Tem dia que é pesado. Não porque o dia seja pesado, mas porque você vivenciou o dia de uma maneira densa, tensa. E você gerou tudo isso de vibração densa e tensa. E aí você dorme, se conecta
com essa vibe e vai para onde? Para lugares que têm uma frequência semelhante. Então, minimamente, a gente pode pedir para a egrégora espiritual cuidar da gente quando a gente vai dormir. Pedir para a egrégora fazer uma limpeza no nosso campo energético para que a gente não fique tão aberto para se conectar com essas frequências mais densas, mais pesadas, insalubres. Pedir para a egrégora nos acompanhar para que a gente não saia fazendo bobagem no plano astral, nessa dimensão umbralina, porque nós vamos nos conectar com lugares e com consciências que têm ressonância com a média dos nossos pensamentos e emoções e sentimentos do dia ou da vida, dependendo de como você é, dependendo do nível de domínio, né, de autodomínio que você tem sobre os seus pensamentos e suas emoções. E a gente tá aqui para aprender esse autodomínio. Então ele ainda é limitado, deixa a desejar. E aí a gente vai dormir desavisado, como se não houvesse amanhã. E acorda de manhã esquisito, cansado, sem ânimo, sem força, sem disposição, achando a vida sem graça. Isso acontece muito mais vezes do que a gente imagina. A gente só não junta Lé com Cré. A gente só não liga os pontos. A gente não entende da onde vêm essas coisas, algumas vezes. Criar este relacionamento com a egrégora espiritual não é para ficar fazendo pedidos, porque nós aprendemos a ser pedintes, mas nós não somos. Nós fomos ensinados a ser, mas originalmente nós não somos. Nós estamos aqui neste presídio, manicômio, escola, para cumprir aqui um processo de correção. Temos uma equipe de suporte e nós não somos pedintes. Somos alunos, somos presidiários, somos malucos internados aqui, mas ok, foi assim que nós chegamos aqui dos lugares de onde nós viemos, de guerras e rebeliões. Chegamos aqui muito doentes e estamos aqui nos curando enquanto fazemos nossos aprendizados e correções. Quando a gente estreita essa relação com a egrégora espiritual, eles não ficam mais próximos, porque eles já estão conectados ao nosso campo. Mas nós nos abrimos mais e nos permitimos perceber, receber e perceber as orientações, os insights, né? A luz no fim do túnel que eles acendem e que não é um trem, né? É discernimento, é clareza, é um apoio para as nossas reflexões e decisões. Eu não sei qual é a sua filosofia de vida, religião. Eu acredito que você tenha algum tipo de fé, que você pratique algum tipo de fé, ou certamente você não estaria aqui me ouvindo, né? E levando isso em conta, eu digo assim: não importa como você pratica a sua fé. Se você vai num terreiro de umbanda ou de candomblé, num centro kardecista, numa sinagoga, numa igreja católica, num templo evangélico, num templo budista, enfim. Eu não sei como você pratica a sua fé. Seja como for, a sua egrégora espiritual acompanha você. Seja qual for o lugar que você frequente ou os lugares que você frequenta, porque muitas pessoas têm o hábito de ir em muitos lugares diferentes.
para praticar a sua fé, ou para buscar respostas, orientação, para tomar um passe, fazer uma limpeza, enfim, se conectar de alguma maneira com o divino. Fora. Fora. Vai em algum lugar para se conectar nesse lugar. Ok, a sua egrégora te acompanha. E para eles, para essas consciências que nos acompanham, religião não existe. Religião faz parte aqui do Projeto Terra, aqui da 3D. E, teoricamente, o que a gente ouve? Que a religião foi criada para nos religar ao divino. Eu não sinto que nós fomos desligados, então não precisa religar. Mas nós fomos hipnotizados, nós fomos adormecidos, nós fomos iludidos. E aí nós precisamos não de ser religados, mas de ser despertados. E nossa egrégora também tem um pouco essa função. Independente dos lugares que você frequente em termos de espiritualidade, eles vão estar com você e eles não vão interferir. Eles interferem minimamente se você estiver muito fora do seu programa encarnatório. Mas eles também não vão pegar você pelo colarinho e levar você para outro lugar. Eles apenas vão facilitar para que você perceba o que está acontecendo, onde você está e para onde você poderia decidir mudar, ir. Eles não vão escolher e decidir por você. Eles vão dar dicas, toques. Se você for muito lento, tipo, eu sou lenta para pegar os sinais, pede sinal com desenho e legenda. Eu peço com desenho e legenda. E eles são experts, eles são perfeitos. Um dia eu pedi um sinal com desenho e legenda, caiu o teto de uma casa que eu alugava. Eu estava com uma questão ali de sair ou não sair, fechar, caiu o teto. Pronto, desenho e legenda. Fechei, né? Fui para outra. Então, assim, dependendo do seu nível de lerdeza para entender, quando eles falam com você, peça que eles sejam claros, né? Para você compreender. Se você não pedir, eles vão ficar ali fazendo o mínimo necessário, que é aquele modo de segurança. Sabe, computador em modo de segurança? Que tem funções básicas mínimas ativadas e todas as outras configurações mais avançadas estão desativadas. Então é assim que eles ficam com a gente. Quando a gente dá essa permissão, a gente ativa uma série de recursos ali, sai do modo de segurança. Então isso é muito interessante, porque a gente se fortalece, a gente ganha um impulso maior para a vida, no dia a dia. Agora, não é para ficar imaginando que conectar a egrégora espiritual é para você pedir carro, casa, emprego novo, marido, esposa, namorado, namorada, aumento de salário, pedir a demissão do seu colega ou pedir que você seja promovido no lugar do seu chefe e seu chefe que vá para a rua. Não é nada disso. Esse não é o trabalho deles. Se você quer comprar um carro, uma casa, conquiste o dinheiro para isso. Se você quer uma promoção, mereça, conquiste a promoção. Não queira o que é do outro. Não puxe o tapete do outro. Ética, integridade, honestidade. E eles vão ajudar você, te trazendo discernimento, clareza, orientação, insight. Veja que eu vou sempre repetir essas palavras porque é isso que eles trazem. Eles não são seus funcionários, seus empregados, sua
egrégora espiritual não está com você para servir você. Eles servem a algo muito maior. E aí eu vou entrar num outro tema, que é o medo. Muitas pessoas fogem, evitam uma vida, né? Passam a vida evitando entrar em contato mais profundo com a egrégora espiritual porque tem medo. 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 Essa equipe que te acompanha foi designada para apoiar a sua encarnação, para ajudar você a cumprir o seu programa encarnatório. E você tem medo de entrar em contato com eles? De estabelecer um relacionamento com eles? Muita gente tem, não é só você. Porque tem muita distorção na leitura que nós fazemos desse plano espiritual invisível. Aqui no Brasil, nós temos uma festa de possibilidades, né, de templos, de lugares para manifestar a nossa fé. Mas eu estou falando aqui num tema que aborda a reencarnação. Então eu vou puxar a brasa para qual sardinha? Eu vou puxar a brasa para o kardecismo, né? Para os centros de mesa branca, para os terreiros de Umbanda, para os terreiros de Candomblé. Porque, originalmente, eles trazem o tema da reencarnação. Ainda que os católicos aceitem a reencarnação, não são os católicos tradicionais. São esses católicos que vão na missa e tomam passe no centro espírita. Esse católico fala sobre reencarnação. Nem sempre ele entende, mas ele acha que faz algum sentido. E aí no domingo ele vai na missa, na igreja. Mas basicamente são os terreiros e os centros de mesa branca, kardecistas, que falam da reencarnação. E aí a gente tem uma divisão nesses lugares de trabalho de direita e esquerda, que é o que a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Então você tem Exus, pombogiras, você tem pretos velhos, caboclos, erês, você tem os baianos, malandros, ciganos, marinheiros, enfim, tem várias linhas de trabalho. E você tem os orixás, e você tem os mentores, principalmente nas linhas de cura, tipo Bezerra de Menezes, o Dr. Fritz, o Dr. Espanhol, enfim, você vai ter uma infinidade também de médicos que atuam nos centros, principalmente de mesa branca. E acabou, né? É sobre isso que se trata. Só que essa lista de linhas de trabalho, né, de seres que formam a nossa egrégora espiritual, tem aumentado. Porque hoje a gente já está falando sobre arcturianos, sirianos, pleiadianos, andromedanos, lirianos e outros. Muitos outros. Porque a linguagem está expandindo, a linguagem está sendo atualizada, porque as informações estão sendo atualizadas. E aqui eu tenho uma visão específica. Não tem nada de novo aí. Isso sempre existiu. Só não era falado. Então, eu tive uma experiência muito incrível há alguns anos, deve ter sido, sei lá, uns 15 anos talvez, ou mais, nem sei. Que eu fui num centro e era uma gira de pretos velhos. E quando eu sentei ali no banquinho, eu escutei assim: filha, continue fazendo as suas meditações de chama trina e não pare de fazer as meditações de chama violeta para o planeta,
porque isso faz parte da sua missão. E eu, com o meu jeito fofo e meigo de ser, perguntei: horas, cadê o preto velho que tinha que estar aqui falando comigo, Zinfia? Resposta: você não precisa disso. Você sabe que as coisas não são assim. Há mais de 15 anos. Bem mais. Isso deve ter sido, sei lá, 2007, 6, 5, sei lá. Enfim, foi uma experiência muito boa. Principalmente porque eu não estava esperando isso. Me pegou de surpresa. E aí a gente grava, né? Porque ancora a informação de luz no nosso cardíaco, porque ela é cheia de verdade. Bateu com o que eu já sentia dentro de mim. Muitos centros já trabalham com extraterrestres, consciências multidimensionais há muitos anos. E eles apenas não falam. Hoje, alguns já estão falando, se pronunciando, se apresentando com essa identidade mais verdadeira, mais real. Mas em muitos lugares não, porque os próprios dirigentes e trabalhadores das casas não aceitam essas linhas de trabalho. E em outros lugares eles não se apresentam porque as pessoas que frequentam essas casas não aceitam. Não vão dar conta de lidar com essa informação. Você dá conta de lidar com essa informação? Você dá conta de ancorar dentro de você, integrar a informação de que na sua egrégora espiritual tem um siriano, ou um arcturiano, talvez um andromedano? Você dá conta de lidar com isso? Ou você ainda acredita que somente aquelas entidades das linhas tradicionais dos trabalhos de Umbanda estão acompanhando você? E pior, será que você é das pessoas que diz: Exu e Pombagira não quero na minha egrégora, porque eles não são da luz, não são do bem? De qual time você é? Porque eu te convido neste momento a abrir espaços dentro de você para acolher a informação. Porque o medo vem da desinformação. O homem das cavernas, ele tinha um Deus muito poderoso que ele adorava, que era o Deus Trovão. Porque fazia aquele barulho, na sequência esse Deus mandava raios de fogo para a terra e incendiava as matas. Deus Trovão. Thor? Sim, talvez. Um dia a ciência explicou o trovão, um dia a ciência explicou o raio. E o homem parou de adorar o Deus Trovão porque ele entendeu. Ele recebeu uma informação e aquele conhecimento fez com que ele deixasse de ter medo. Porque o trovão não era um Deus. Ok? Entendeu? Informação. A gente recebe informação. Aí a gente reflete sobre aquilo, junta as pecinhas dentro da gente, transforma aquilo num conhecimento, pega esse conhecimento, leva para a prática diária e transforma esse conhecimento em experiência. E ao acumular experiências, você transforma aquela informação em sabedoria. Esse é o processo. E esse é o processo da encarnação.
É assim que nós aprendemos, é assim que nós corrigimos as distorções que nós criamos em outras encarnações. E distorções que nós trouxemos, inclusive de outros lugares, de antes de estar aqui na Terra. Foi por essas distorções que nós viemos aqui, para a Terra. Então, olhar essa egrégora e ter medo é como você ter um guarda-costas no qual você não confia. Faz sentido isso? E essa egrégora, ela é formada por seres muito diferentes. Alguns nós conhecemos em outras reencarnações. Temos um laço ali, kármico, ou de afinidade, ou de simpatia, de amizade, um laço ali de apoio, alguém que deliberadamente quer nos ajudar porque gosta de nós, por N razões. Mas também tem outros que não, com os quais nós não temos ligação, porque em algum momento havia um ser ali que precisava fazer um trabalho, você encarna e precisa de alguém que te ajude a fazer um trabalho, é montado esse quebra-cabeça. E este ser, esta consciência, passa a integrar a sua egrégora espiritual. Os seres multidimensionais, extraterrestres, alguns, sim, têm relação com nossas origens estelares. Outros não. Outros têm relação com algum trabalho que nós viemos realizar. E aqui eu quero também fazer uma diferenciação. Nós temos uma egrégora original que nos acompanha, mas temos também equipes específicas de trabalho que podem ser e são estruturadas quando a gente precisa manifestar algum trabalho específico aqui na Terra. Exemplo, você tem aí um compromisso de trazer um trabalho para a Terra ligado à alquimia. Então, quando você estiver preparado, pronto, maduro o bastante para realizar esse trabalho, um ser conectado à egrégora da alquimia virá para a sua egrégora para te ajudar a trazer esse trabalho que você se comprometeu a fazer. E pode ser que essa consciência fique um tempo com você e a hora que tudo estiver estruturado e andando, pronto, essa consciência se retira. E às vezes não, você já nasce com uma consciência ali na sua egrégora que vai ajudar você a manifestar um determinado trabalho. Então, não tem padrão, cada caso é um caso, são 8 bilhões de encarnados, 8 bilhões de possibilidades. Mas o pedido é um só. Se conecta com a tua egrégora espiritual. Eles têm um trabalho a fazer e eles fazem. Mas tem uma parte que cabe a você fazer. Então, eles têm responsabilidade e fazem o que cabe a eles fazer. Aí eles torcem e vibram para que você faça a parte que te cabe. Você está fazendo? O nome disso é autorresponsabilidade. E aqui eu não estou falando de culpa, de nada disso. Eu estou falando de cumprir o que você se comprometeu a cumprir. O que faz parte do teu programa encarnatório. Você é obrigado a cumprir? Não. Você não é obrigado a nada. Você não precisa nem cumprir nada do que está no teu mapa ali, no teu programa encarnatório. Você tem o livre-arbítrio. Você é livre para jogar sua encarnação fora.
Sua encarnação é para cumprir algumas coisas, mas você é livre para não cumprir nada. Você é livre para ir pelo caminho que você escolher, ainda que ele seja o oposto do que você programou antes de encarnar, ou do que você aceitou antes de encarnar. E ao longo de toda a jornada, a sua equipe de suporte vai te dar toques, dicas, insights, totozinhos, empurrõezinhos, para tentar fazer você entender o que é o teu programa, o que é o teu compromisso. Mas você não é obrigado a ouvir nem a entender o que eles passam para você. Você não é obrigado. Você pode sim desencarnar sem ter cumprido absolutamente nada do que você se comprometeu e vai voltar. Porque nós não vamos sair daqui sem cumprir toda a grade de aprendizados. Quando a gente veio para cá, nós fomos fichados, digamos assim. Tem lá a sua ficha no computador cósmico, com tudo o que você veio corrigir em termos de comportamento, em termos de pensamento, sentimento, emoções. Enquanto você não zerar, não digo zerar, mas cumprir minimamente essa grade de correção, você não sai daqui. Dependendo da sua raça, é alto o percentual exigido de correção. Acho que o percentual de correção para os sirianos é de 95%. Para os reptilianos, sim, tem reptilianos em processo de correção, tem reptilianos crísticos. Se eu não me engano, é 60% ou 70% de correção para ser reintegrado. E aí eu vou acrescentar uma informação. Os seres da nossa egrégora espiritual são seres que atuam na energia crística, que estão aqui conosco a serviço do projeto Terra, que tem foco no nosso aprendizado, evolução e libertação da roda de Sansara. Como é que eu vou ter medo dessas consciências que estão aqui ao meu lado, seguindo o ofício do Cristo? Percebe o tanto de distorção que foi criado? Como eu disse, religião foi criada para religar, mas nós não fomos desligados, nós fomos hipnotizados. As religiões foram criadas como uma régua moral, ética, lá atrás, para ajudar a humanidade a compreender amor, fraternidade, união, compaixão, misericórdia, e acabou se transformando em régua de controle e não em régua de educação. Distorção. E o medo é a outra ferramenta de controle e manipulação. Então, quando eu junto essas duas, eu distorço a religião, crio o medo e junto as duas coisas, eu tenho aí a faca e o queijo para manipular e controlar a mente e as emoções das pessoas encarnadas. Não está na hora de começar a expandir a informação? Porque quando você acessa a informação e começa a juntar os pontinhos dentro da sua cabeça, comparando muitas informações, você começa a ter uma compreensão maior e começa a sentir de uma maneira diferente, né? Começa a sentir que a sua egrégora espiritual é amiga, não inimiga.
e que você pode se relacionar de uma maneira saudável, ética, íntegra, construtiva com essa egrégora. Eu tenho feito esse trabalho como terapeuta há 30 anos. Meu foco é alquimia, é limpeza, é expansão de consciência e é esse trabalho de dar um apoio, suporte para que as pessoas façam as conexões necessárias, né? E ancorem sua egrégora espiritual para muitas coisas, né? Mais para frente eu vou falar sobre isso. Porque eu acredito numa coisa chamada autonomia. E quando a gente estreita o relacionamento com a nossa egrégora, a gente não cria dependência. Não. A gente estabelece parceria. Por quê? As partes têm tarefas e responsabilidades próprias, específicas. Não é uma dependência, é parceria. Mas para isso, você precisa fazer a sua parte. Então, abrir espaço para as informações que estão chegando numa velocidade absurda, em muita quantidade. É ruim não aprender? É ruim ficar atrasado? Não. Não é ruim nem bom. Não tem certo e errado. Tem a sua escolha. E toda escolha implica em abrir mão de uma outra coisa. Se eu escolho o caminho A, eu abro mão do que tem no caminho B. A questão é que se eu escolho não me atualizar, eu não vou dar conta de lidar com as energias que estão chegando no planeta, que estão mexendo com o DNA, com o corpo físico, com os corpos energéticos. Então, se eu me atualizo, eu recebo de uma maneira mais potente essas frequências que também são atualizações. Se eu não atualizo a informação, a linguagem e a maneira de me relacionar com pessoas e com estas consciências, eu fico para trás. E o meu corpo vai sentir, a minha mente vai sentir, minhas emoções vão sentir. Esse momento de transição planetária é bem delicado, porque todo o nosso sistema está sendo muito mexido. Porque o nosso sistema é energético. E são energias, frequências que estão chegando para o planeta. Então chegam em nós. Se nós não calibramos os nossos recipientes aqui para receber essas frequências, os nossos sistemas vão começar a surtar. O surto físico, corpóreo, doenças que se cristalizam a partir do quê? Da exacerbação de desequilíbrios, desajustes mentais, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos. Então, quando a gente escolhe atualizar a linguagem, atualizar as informações e estabelecer uma conexão com a nossa equipe de suporte espiritual, tudo isso é muito facilitado. E aí você que não é médium vai ter mais equilíbrio na sua vida, mais paz, mais tranquilidade, vai perceber com mais clareza os sinais, os insights. Isso tudo vale também para quem é médium, para quem é terapeuta nessa linha energética, espiritual. Só que tem um adicional aqui. Os terapeutas e médiums, ajustando esta relação com a egrégora espiritual, tem uma condição de servir mais e melhor. E também é uma escolha. Porque, bem ou mal, em qualquer atendimento terapêutico ou mediúnico,
o terapeuta e o médium entram ali em contato, ficam expostos às energias do cliente, do assistido. E quando a gente está em dia nesta conexão com a nossa egrégora, nós temos uma proteção, digamos, nível avançado. Por que não, então? Também por isso. Além de recebermos recursos nível avançado, também para oferecer-nos atendimentos, sejam atendimentos nos grupos espirituais, numa apometria, num centro, ou atendimentos no consultório. Esse é um trabalho que eu realizo, como eu disse, há 30 anos, e eu vou te convidar agora para participar de um trabalho de 21 dias que eu vou abrir no dia 13 de novembro. São 4 encontros online, ao vivo, nos dias 13, 20, 27 e 4 de dezembro. De uma semana para outra, vai ter muita lição de casa, porque conexão não é milagre, conexão é disciplina e responsabilidade. Então, nós nos encontraremos 4 segundas-feiras, mas estaremos em contato diariamente. E eu vou estar ali com o canal de comunicação aberto para responder dúvidas, soltar ali um apoio emergencial para algum perrengue. E o trabalho é nosso, é seu e é meu. Então, se você escolher trabalhar por 21 dias o ancoramento da sua egrégora espiritual, você é super bem-vindo. Não é mágica, requer prática. Esse é o tom dos encontros. E quando eu falo em disciplina e responsabilidade, é porque se você toma banho todo dia, escova o dente todo dia, vai na academia, então, entra nessa linha o trabalho de conexão com a sua egrégora espiritual. Se você estiver disposto, você é muito bem-vindo a este trabalho. Mas tem um porém. Sendo online, eu não vou abrir muitas vagas, porque aí é uma responsabilidade minha, esta conexão na tela com todas as pessoas que vão estar ali participando. Então, se você sentir que tem interesse, manda um direct para mim, eu te mando todas as informações. Tá na dúvida? Me pergunta. Ficou com algum ponto de interrogação? Me fala. Eu, na medida do possível, te esclareço. Quer mais informações? Ok, eu posso te passar, mas também você pode aí acompanhar os stories e os reels que eu vou postar ao longo dessa semana. E por hoje eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.